essa explosão aconteceu no restaurante Filé Carioca, que fica no centro do Rio de Janeiro, né? O restaurante só funcionava na hora do almoço. Ele fechou no fim da tarde da terça-feira, não abriu ontem, durante o feriado. Hoje pela manhã, na hora de abrir o restaurante, houve a explosão. 3 pessoas morreram na hora, 3 estão feridas, sendo que o estado de 3 é grave. Então vamos para lá? Vamos conversar ao vivo com a repórter Fernanda Grael, que sobrevoa o local. Logo cedo, ela já estava sobrevoando o local, né, Fernanda? Você foi acompanhar, enfim, como estava a movimentação para o Bom Dia Rio, para o Bom Dia Brasil. E o que aconteceu? Você viu uma fumaça e se encaminhou então para essa região, foi isso? Exatamente, Sandra. O Globocop foi o primeiro helicóptero a chegar aqui ao local, o primeiro helicóptero de reportagem, né? Nós vimos de longe uma grande coluna do que nós pensamos ser fumaça, mas ao chegarmos mais perto, aí a gente viu que na verdade era poeira que subiu depois da explosão. Nós acompanhamos inclusive os primeiros socorros aos feridos, vimos um homem bastante ensanguentado sendo atendido pelos bombeiros, uma mulher também que parecia estar passando muito mal, sendo carregada até o carro do Corpo de Bombeiros. E o tamanho dos estragos logo chamou a nossa atenção, né, Sandra? A quantidade de destroços pela rua, vidro, né? A explosão danificou não apenas os primeiros andares do prédio onde estava o restaurante, mas também os prédios vizinhos e até os andares mais altos do edifício. Pela parte interna do edifício, a gente conseguiu ver que até o 8º andar, havia janelas quebradas até o 8º andar. E segundo o Corpo de Bombeiros, o gás no restaurante ficou vazando durante a noite e quando o chefe de cozinha chegou, ele provavelmente ligou alguma luz, ligou algum interruptor e aí houve a explosão, Sandra. Pois é, ele, o chefe de cozinha, confirmação da primeira morte, o senhor Severino Antônio. E nós vemos, portanto, que o restaurante ficava ali embaixo, no térreo. Você sabe, Fernanda, se a estrutura do prédio foi abalada? Olha, Sandra, a Defesa Civil está neste momento fazendo exatamente uma vistoria, porque a gente consegue ver daqui de cima que uma viga, as vigas, algumas vigas que sustentam, portanto, aí esse prédio, que é muito alto, elas foram sim abaladas, foram sim danificadas. Agora, não é possível dizer ainda se a estrutura total do prédio corre algum risco. A Defesa Civil já está, neste momento, fazendo esse trabalho exatamente para verificar isso. Mas a área está toda isolada, todas as pessoas foram retiradas do prédio, a rua ainda está interditada, Sandra. A gente consegue ver mesmo aqui de cima, né, que a área está bem danificada, o destroço, dá para ver ali um fogão, né, no meio da rua. Essas são imagens que foram gravadas mais cedo, o atendimento aos primeiros feridos, uma mulher sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, 40 bombeiros trabalhavam no local e as vítimas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar. E eu gostaria agora de chamar, portanto, Mariana Gross, que está no chão, ali naquela praça, em frente ao prédio Henriqueta. Mariana, o que você vê daí? Olha, Sandra, a gente está na Praça Tiradentes, que é uma praça de grande importância aqui para o centro do Rio, muito conhecida, com muito movimento, que concentra 2 teatros de grande porte, o Teatro João Caetano, o Teatro Carlos Gomes, vários prédios comerciais, enfim, é uma área muito conhecida aqui do centro do Rio de Janeiro. E o que a gente vê, Sandra, se do Globocop, como informou a Fernanda Grael, a imagem é impressionante, aqui de baixo também aliás, eu acho que é ainda mais, porque olha só, a gente vê muitos destroços que chegaram aqui até quase o meio da praça, muito ferro retorcidos, bancos quebrados, há escombros por toda a parte e, claro, essa imagem muito forte da entrada aí desse prédio completamente destruída e, como a Fernanda informou, as vigas danificadas. A Defesa Civil está fazendo nesse momento uma vistoria, por isso os bombeiros estão entrando com muita cautela aos poucos para fazer aí uma vistoria no prédio, por isso eles estão concentrados aqui do lado de fora, já que ainda não há um laudo final da Defesa Civil autorizando, né,
né, esses bombeiros a entrarem no prédio. E há interdições dos dois prédios que ficam ao lado desse prédio onde houve a explosão. Todos os dois estão interditados. O prefeito Eduardo Paes estava aqui até agora há pouco, o prefeito do Rio de Janeiro. Ele informou que esses dois prédios vão ficar realmente interditados por tempo indeterminado. Sandra. Mariana, uma correção, né? O prédio se chama Riqueza. E você conversou com pessoas que estavam por perto na hora da explosão, Mariana? Conversei, sim, Sandra. Olha, essa é uma rua de grande movimento, por sorte nenhum carro foi atingido. Agora houve um grande deslocamento de ar, várias pessoas estavam passando por aqui, sentiram um forte cheiro de gás. A gente conversou, já mostrar ali uma banca de jornal que está quase em frente ao prédio onde houve a explosão. Havia o dono da banca lá dentro logo cedo e ele se salvou por pouco. Sandra, você imagina o susto que ele não levou? Ele estava dentro da banca, houve a explosão, ali ele ficou até ser resgatado pelos bombeiros. Ele não ficou ferido, mas saiu daqui muito assustado. E agora há pouco, uma funcionária do restaurante chegou, ela conversou com os policiais, ela está agora na delegacia aqui perto, prestando outros esclarecimentos, mas ela disse informalmente aos policiais que a situação foi a seguinte: eles chegaram todos para trabalhar por volta das 7 horas da manhã, entraram no restaurante e sentiram realmente um forte cheiro de gás. Todos os funcionários saíram e ficou apenas o chefe de cozinha, então houve a explosão. Ela, inclusive, foi quem reconheceu o corpo desse chefe de cozinha. Ela está agora, como já informei, prestando depoimento na delegacia. Sandra. Mariana, 8 pessoas trabalhavam nesse restaurante, um restaurante que servia comida por quilo. E você já sabe se os fogões, enfim, eles eram alimentados por gás de botijão ou gás de rua? Já se tem essa informação? O prefeito Eduardo Paes conversou com os jornalistas agora há pouco. Ele informou que a princípio não há gás canalizado fornecendo gás para esse prédio. A princípio, ainda não temos essa informação confirmada. A gente viu nas imagens do Globocop e também quando chegamos aqui, bombeiros retirando vários botijões de gás, o que pode indicar que o fornecimento era feito realmente por botijões de gás e não por um gás canalizado. Sandra, agora é impressionante, daqui a gente vê a imagem de um vão aberto no meio do terreno onde fica esse prédio. Parecia que uma bomba explodiu no piso. E pessoas que estavam no quarto andar conversaram comigo, funcionários de empresas que funcionam nesse prédio, conversaram comigo agora há pouco dizendo que há ainda gente presa lá no alto do prédio sem conseguir descer, e uma pessoa ficou ferida no quarto andar. Você imagina a força do deslocamento de ar dessa explosão, Sandra. Mariana, tem-se notícia de quantas pessoas vivem nesse prédio? Esse é um prédio só comercial ou pessoas moram aí também? Olha, a primeira informação que os bombeiros passaram para a gente é de que aqui só funcionam mesmo empresas, escritórios de contabilidade, de advocacia, e no térreo funcionava então esse restaurante, o Filé Carioca. A gente não tem informação sobre moradores nesse edifício. Ao lado funciona um hotel que já está interditado e do outro lado mais um prédio, aí sim com alguns moradores. Mas o prédio em si, onde houve a explosão, nesse, segundo os bombeiros e segundo a Defesa Civil, não há moradores, Sandra. Ok, Mariana, então eu aproveito agora e eu gostaria de exibir. A nossa editora conseguiu conversar por telefone com uma das primeiras pessoas que chegaram ao local logo depois da explosão. É o comerciante Luiz Carlos Martins Mira, de 59 anos. Ele é de Alcântara, na região metropolitana do Rio, e tinha ido ao Rio de Janeiro para fazer compras para sua loja. E ele nos conta o que viu. Eu estava na entrada da 7 de setembro, na entrada. Estava mais ou menos ali dá o quê? Uns 50 metros. Aí eu encostei pro meu carro ali, que eu venho cedo para poder fazer compra para a loja, né? Aí encostei logo no início ali da 7 de setembro e fiquei descansando dentro do carro, até dar o horário de abrir as lojas, a distribuidora. Aí daqui a pouco, quando foi 7h15 mais ou menos, 7 e pouco, não vi o horário direito, eu fiz a explosão e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, tinha um fumaceiro indo pro lado do João Caetano ali. Aí eu fui sair do carro, fui olhar, né? Eu pensei que fosse um bueiro, alguma coisa, quando cheguei lá, vi aquela tragédia lá, né? Aquele monte de gente no chão, morto, ferido. Foi muito triste mesmo. E eu fiquei assim, né? Olhando aquilo ali, apavorado, né? Eu fiquei olhando, aí o pessoal mexendo, as pessoas gritando, tinha até uma menina gritando, sentindo muita dor, já tinha outros mortos. Aí eu fui, daqui a pouco não demorou muito tempo, o bombeiro chegou, rapidinho. Aí a gente já foi isolando tudo, entendeu? Mas a explosão foi muito violenta.
muito violenta mesmo, foi muito triste aquilo ali, meu Deus do céu. Nós acompanhamos ali algumas imagens gravadas logo cedo. A explosão aconteceu por volta das 7h30 da manhã e nas imagens nós vimos uma mulher reconhecendo um dos corpos, um dos mortos, e são 3 homens que morreram. Um deles é o chefe de cozinha, identificado como Severino Antônio, o outro é o sushiman Josimar e o terceiro ainda não foi identificado pelos funcionários do restaurante Filé Carioca.